Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde. A gente está no encontro de hoje mais uma vez para discutir as ações de vigilância a nível do estado do Maranhão. No encontro de hoje, a gente vai abordar um pouquinho sobre a temática da vigilância da influenza e dos outros vírus respiratórios no estado. E para esse momento nós temos hoje a presença do Jefferson, ele é responsável técnico pelo programa de vigilância da influenza e dos outros vírus respiratórios na Secretaria de Estado da Saúde. E temos o Fabiano, que é biomédico e atua lá no Instituto Oswaldo Cruz e IOC LACEN, aqui do estado do Maranhão. Para o dia de hoje, sejam bem-vindos. Obrigado. Mais uma vez discutir a importância da vigilância preventiva para a questão da circulação e do cuidado da população em relação aos vírus respiratórios. É importante sempre a gente destacar que dentro desse rol de vírus a gente tem a Covid, hoje como ainda o nosso vírus com maior circulação no estado. E aí, em seguida dele a gente tem um grupo das influenzas, especificamente a influenza A e a influenza B, tem ali as suas particularidades na questão de gravidade, de impacto. E a gente tem outros vírus que também circulam no estado, os rinovírus. Temos o vírus essencial também, que é um destaque aí pra gente desde 2022. Ele já vem seguindo a gente, já vem apontando aí no cenário e tudo mais. E apesar de tudo isso, a gente vem vendo esforços não só do estado, mas dos municípios e acima de tudo do Ministério da Saúde em relação à atuação e prevenção em relação a esse vírus. Por exemplo, a gente tem agora uma vacina que foi incorporada no calendário vacinal, que é a vacina do vírus respiratório, na gestação, a partir da décima semana, 28 da semanas. 28ª semana de gestação, e ela oportuniza a questão de imunização indireta da criança, preventivamente para a questão desse vírus que tem afetado principalmente essa população. São os menores de 1 ano, apesar de ela também afetar os maiores de 1 ano, mas tem uma severidade um pouquinho maior na população mais prematura. A gente vê ainda a ocupação de taxa de leite de UTI por conta desse vírus. Mas, para além de tudo isso, é importante a gente destacar. Penso que é bom a gente falar um pouquinho do que é essa vigilância, Jefferson. Qual é a importância da vigilância dos vírus respiratórios? Prioritariamente a gente tem a Covid, a influenza, mas tem os outros vírus. Qual é o nosso papel enquanto vigilância, seja ela estadual, seja ela municipal? O que a gente precisa fazer para fortalecer as nossas ações em relação à vigilância? Diego, boa tarde a todos. Me chamo Jefferson, enfermeiro, e hoje eu sou responsável técnico pelo programa de vigilância da influenza, Covid e outros vírus respiratórios do estado do Maranhão. E a gente vê que a vigilância hoje dos vírus respiratórios ela é muito eficiente, porque a gente vem monitorando desde 2022 aí essa vigilância. A gente começou com a Covid-19, que foi o antes aí dos vírus, que veio o Covid, depois a gente passou pela pandemia e aí veio outros vírus respiratórios, como que já existia a influenza, mas a gente teve mais destaque agora, a influenza, o vírus essencial também, que é um pouco de destaque também, o rinovírus também, que a gente está pegando também, que vai fechar com chave de ouro aí em 2025, sabemos que vai pegar também lá para 2026, e a vigilância é isso, é monitorar, ficar em alerta, observar como é que está a tendência desses casos, dentro do estado do Maranhão. A gente, como estado, a gente não trabalha só, a gente trabalha em conjunto, a gente trabalha com os municípios, a gente trabalha com as regionais de saúde também, que é a nossa ponte para os outros municípios estar junto com a gente, A gente também trabalha com o Laboratório Central, que é o nosso braço direito nessa vigilância aí dos vírus respiratórios, que a gente não pode largar a mão. Até o Ministério da Saúde também diz que a gente anda de mão dada aí. É um casamento. É um casamento. E a gente sempre vê isso, a gente monitora esses vírus respiratórios, E a gente está alerta, Porque a gente está no período aí que está passando a período de sazonalidade, dos vírus respiratórios, mas a gente sempre tem que ficar em alerta, sobre os vírus respiratórios, porque sempre é uma novidade, todo dia muda, todo dia aparece uma nova variante, ou um subclasse da influenza também, E é isso. É de importância de saúde pública para a gente, Vírus respiratórios, e a gente faz esse monitoramento, a gente faz esse alerta, junto com as unidades também estaduais nossas, junto com as unidades municipais também, que ajudam a gente trazendo
essas amostras desses pacientes também, para a gente fazer esse monitoramento e fazer essa avaliação dos vírus respiratórios circulantes dentro do estado do Maranhão. Eu até destaco um ponto importante que nós, enquanto laboratório, temos, né? Que é justamente dar esse start, né, dentro desse olhar de vigilância, porque, afinal de contas, como que eu posso saber quais vírus estão circulando, como que eu posso saber como que eu tenho que trabalhar frente a esses vírus, em termos do manejo clínico. Então, o laboratório ele tem esse papel muito importante nesse contexto de vigilância em saúde, né? Trabalhar vigilante no momento que você faz essa detecção dos vírus, que você conhece basicamente como que está o teu cenário, e a partir daí você consegue trabalhar oportunamente, né, em termos de evitar, vamos supor, nós estamos pensando na sazonalidade, nós estamos tendo um aumento exacerbado de número de casos de internação, mas nós não sabemos qual é o tipo de vírus que está associado àqueles casos de internação. Então, o laboratório tem esse papel muito importante também dentro desse contexto de vigilância em saúde. Trabalhar oportunamente no momento que ele tenha esse aumento de casos, no momento que se recebe as amostras, né, para se fazer a detecção e identificação desse tipo de vírus e dar esse retorno para a vigilância, para ele poder também conseguir fazer todo esse desenrolar do manejo clínico, né, nesse contexto. É bem legal trabalhar. Por isso que vigilância epidemiológica e vigilância laboratorial não trabalham separado. É um contexto de vigilância em saúde, os dois trabalham ao mesmo tempo. Então, é bom a gente fortalecer a questão de que nós precisamos estreitar as nossas relações e aproximar os nossos pacientes. Isso. A questão da vigilância é justamente isso. É você trazer e envolver outros atores para que, como vocês muito bem pontuaram, a vigilância é muito mais do que só dizer o que está acontecendo. É o propiciar caminhos e possibilidades. É a partir da gente saber, eu costumo dizer que a gente não consegue trabalhar sem saber o que a gente está vendo. Então, a vigilância ela traz essa importância. Preventivamente, ao longo das semanas epidemiológicas, vocês vão acompanhando a partir de uma correlação entre a suspeita de um caso, seja ela numa unidade de saúde, na atenção primária, na atenção secundária, que ela é enviada para o LACEN, é identificado qual tipo de vírus, porque vai dar um caminho para diagnóstico e para manejo clínico de quem está lá cuidando do doente, e também para fazer a identificação. E a gente saber o que está circulando no território. A partir da gente identificar o que está circulando, a gente sabe que medidas, que ações são necessárias se fazerem. A gente está, vamos dizer que é oportuno, né? A gente trabalha com oportuno, porque a gente vamos lá, o laboratório ele manda para a gente qual foi o vírus que detectou, então a gente já tem um direcionamento que a gente vai trabalhar em cima desse vírus. Assim que a gente trabalha, a gente avalia os vírus respiratórios que o laboratório tem, né? Que ele analisa e manda para a gente. E assim mesmo ele também, quando ele analisa uma amostra, que isso o Fabiano pode explicar melhor, que passou da oportunidade? Não, do valor que aí a gente manda para o laboratório de referência, e aí ele já manda essa amostra de referência que é do LACEN, para o outro LACEN, para o IEC, e aí ele já manda para para trabalhar na nova vacina, né, da influenza. Isso aí também. O que acontece é assim, no momento que você tem a detecção, vamos pensar no nosso cenário fictício, que não seria a nossa realidade agora, que nós já passamos. No momento que nós tivemos detecção de H1N1, né, já pensando um pouco mais específico, como que seria o nosso trabalho de laboratório. Nós tivemos muitos casos relacionados a óbitos e tal, tudo mais, né, um momento que nós tivemos um aumento de internações. Né, e com um cenário assim, tanto, o que está acontecendo? O que está circulando? O que nós temos de resposta em termos de detecção desse vírus? Então, nós tivemos um aumento de detecção de casos de influenza A do subtipo H1N1, e nesse momento é interessante, porque se você está tendo um aumento de casos exagerados ali, é um descontrole. Se você está tendo descontrole, consequentemente, você pode estar tendo um tipo de vírus que ali pode ser um novo subtipo, algo que seja um vírus mais mutado, e aí eu tenho que estar, laboratório, tenho que estar atento com relação a isso daí. No momento que você começa a pegar a detecção de vírus, que ele tem uma carga viral um pouco mais acentuada em comparação àquele, para o meu laboratório de referência, porque o meu laboratório de referência ele precisa fazer o envio de um relatório anual para o CDC. Isso. Né? E aí, essas cepas que estão mais diferentes, com cargas virais mais altas, elas precisam entrar possivelmente na composição da vacina para o ano seguinte. Então, por isso que nós, laboratório, precisamos estar atentos também com relação a isso que o Jefferson quis dizer.
no momento que o laboratório de referência estadual ele precisa encaminhar uma amostra para o laboratório de referência, e o laboratório de referência precisa encaminhar essa cepa, que é altamente virulenta, para o CDC para a composição da vacina do ano seguinte. Então, nós temos que estar, nós, enquanto laboratório, precisamos estar bem atuantes em relação a isso. E nós só podemos trabalhar nesse sentido no momento que a vigilância, as unidades de saúde enviam oportunamente essas amostras. No momento que você tem um aumento de casos na tua unidade de saúde, consequentemente você precisa ser bem atuante na questão do envio oportuno dessas amostras para o laboratório conseguir detectar oportunamente esses casos e visitar os casos novos. Então a gente tem que observar também a questão de sazonalidade, né? Nós vivemos num país muito tropical, a gente tem temperaturas variando em algumas regiões, a gente tem 4 estações muito bem definidas. Aí a gente olhando para o nosso cenário no Maranhão, a gente tem 2 estações muito bem definidas. Uma com muita intensidade de chuva, outra com menos uma intensidade muito significativa de chuva. E a gente observa que tem uma tendência dos vírus respiratórios nessas instabilidades de clima e estão vinculados a isso. Qual é a importância da vigilância nesse contexto, Jesus? O que é importante que a gente fortaleça? A gente está aí bem à prévia de começar o nosso período chuvoso, apesar de nós estarmos um tanto atípico, a gente já está quase em meados do mês de dezembro, e normalmente no mês de dezembro a gente já encontra, o cenário é bem diferente, a gente tem uma intensidade maior de chuva no estado como um todo, a gente observa que atualmente a região sul ela tem começado a ter já uma intensidade maior de chuva, uma frequência maior. A gente teve agora recentemente no registro um município onde a chuva foi bem mais intensa, causou alguns acontecimentos dentro do município, como alagamento, algumas enxurradas. E aí a gente observa que com o período chuvoso a gente tem essa tendência de aumentar o registro de ocorrências de sintomas gripais. Aí a gente tem a possibilidade de oportunizar a identificação, da diagnóstico oportuno, que consegue identificar vírus. O que a gente precisa estar atento? A gente tem que olhar um pouquinho também para quem está lá na ponta, lá na execução, a nível de município. O que o município precisa começar a fortalecer dentro do território agora? O que as unidades de saúde elas precisam fazer? O que é importante a gente estar atento? O que é necessário a gente fortalecer? Diego, a gente, no ano de 2024, acho que nesse período, a gente começou a ter chuva aqui no estado do Maranhão, né? Aqui na capital. Então, esse ano agora de 2025, a gente está vindo ao contrário. A gente ainda não teve chuva dentro da capital, né? A gente está tendo muito calor. Mas na região sul do Maranhão, a gente já sente essa chuva acontecendo. E aí a gente tem que ficar atento nas síndromes gripais, né? Que é as gripes comuns, né? Isso a gente tem que ficar em alerta, né? Porque não é notificação compulsória, ela pode entrar numa unidade, não é notificada, mas sim a gente já aprende a ter um alerta nessa síndrome gripal, que ela pode virar uma SRAG lá na frente. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que prevenir, né, quando ela está numa síndrome gripal, para não se tornar uma SGAG ou depender de internações. E aí a gente trabalha com todas as regionais abastecidas com nossos medicamentos, né? A gente tem um estoque de medicamentos que a gente faz a liberação para essas regionais, e as regionais fazem a liberação para esses municípios, né? E a gente criou um filho Imperatriz, né? Que tem um laboratório, então a gente assim facilitou a coleta dessas amostras para um laboratório, né? A gente tem um coraçãozinho lá da Imperatriz, que é o laçazinho que a gente chama, né? Até o Ministério da Saúde chama laçazinho, né? Que é um filho plantado na Imperatriz, que foi muito bom para a gente, né? Que a gente também conseguiu evoluir em amostras também. E a gente criou também, dentro do estado do Maranhão, em 2023, a gente criou uma rede de monitoramento estadual, né? Que foi um pé inicial que a gente teve, porque a gente só tinha unidade de sentinelas dentro da capital. E a gente ainda tem, né? Que é preconizado pelo Ministério, mas nas outras regiões do Maranhão a gente não tinha e a gente não sabia como monitorar. E aí a gente facilitou, a gente criou, né? Juntamente com a rede, com vigilância, com laboratório, né? A rede de monitoramento estadual. Então, a gente conseguiu trazer mais amostras para dentro do laboratório, a gente conseguiu descobrir quais são os vírus que têm mais circulância dentro do estado do Maranhão. Isso foi um ganho para a gente, porque a gente soube descobrir vários tipos de vírus que circulam dentro do estado do Maranhão. E aí, a gente também pede que as vigilâncias fiquem mais atentas,
esses casos de síndromes gripais que começam a acontecer no sul do Maranhão, né? E aí ficar mais alerta, avaliar esses casos e ficar atento, né? E aí a gente sabe que o vírus uma síndrome gripal, ela pode virar mais raiva lá na frente. Então a gente tem que ficar um pouquinho mais atento sobre esses cuidados, né? Essa vigilância oportuna desses casos. Então a gente entendeu aí que a gente já tinha algumas unidades que nós chamamos de sentinelas. O que são unidades sentinelas? São aqueles pontos onde tem um grande fluxo de atendimento de pessoas e que a gente pontualmente coleta amostras para facilitar esse ciclo de diagnóstico. A gente tinha unidades na capital, como você muito bem contou, e aí a Secretaria de Estado da Saúde, ela oportunizou a gente criar uma rede estruturada no Estado, onde nós temos unidades em outros municípios. Então a gente agora não vê só o perfil somente na capital. A gente observa o perfil em outros municípios. Isso é bom porque a gente consegue identificar o que está circulando oportunamente em locais estratégicos. A gente observa a circulação. É bom para o LACEN que a gente também consegue identificar com mais exatidão, mais clareza o que está acontecendo. Então a gente precisa reforçar para as nossas equipes, além da assistência, que é importante a gente estar atento diante do cenário do período chuvoso que está por chegar. Ele não vai se eximir de acontecer. Não. A gente sabe que, por conta da mudança climática, a gente tem um cenário onde a gente vai ter chuvas menos intensas, um período de duração chuvoso também menor, mas vai ter sim a circulação. A população não vai continuar assim. Você muito bem pontuou a questão da síndrome gripal. A síndrome gripal é aquele quadro que o paciente apresenta febre, quadro gripal leve, questão de coriza, desconforto na garganta, tosse, sintomas seca, às vezes também evoluiu produtivo. Então, isso são quadros leves, a gente tem que estar atento a identificar os pacientes que têm esses quadros e fazer o manejo mais adequado para eles, se porventura for necessário. É nessa população que nós coletamos os materiais, é dessa população que é importante a gente coletar. O Jefferson muito bem pontuou que os casos de síndrome gripal a gente não notifica, mas a gente pode fazer triagem, para identificar o que está circulando. Então é interessante que a gente faça ali uma amostra, pense num perfil, alguma coisa de cada 10 pacientes que forem atendidos, colete-se a amostra por dia de 2, 3. Tem alguma métrica para isso? E lembrar, Diego, que a gente conta com apoios, não só da vigilância, mas a gente tem o CIEBS também, que é uma fonte que a gente trabalha diretamente. Tem a RENAVE, né, que são os núcleos hospitalares dentro das unidades hospitalares, que a gente também tem esse link de acesso com eles. E a vigilância dos vírus respiratórios não trabalha só, ela trabalha em conjunto. Então, a gente trabalha com a atenção primária, a gente trabalha com o laboratório, a gente trabalha com as emergências, né? Dentro das emergências também. Eles trabalham junto com a gente, que é o CIEBS, a RENAVE, né? E a gente trabalha com a rede, que é a terceirizada, né? Que é a maior, né? Que é de internações, que são os hospitais maiores que a gente trabalha também. E ficar sempre em alerta. O vírus respiratório ele não dorme, a gente só tem que ficar sempre e alertando, porque hoje ele tá normal, mas amanhã pode acontecer um pum, né? Então a gente tem que ficar sempre. Dentro desse contexto, que eu acho que foi um ponto importante que você fez uma pergunta para ele, né, para o Jefferson, com ele pensando nesse olhar de vigilância, é o que você falou, a mudança dos cenários. Nós, enquanto laboratório, nós também precisamos fazer acompanhamento dessas mudanças climáticas. Vamos pensar, no momento atual, nós estamos em um período que não é chuvoso para nós. Então, nós precisamos saber qual tipo de perfil de vírus que circula nesse período que não é chuvoso. Porque nós já sabemos que aquele período chuvoso nós já temos em mente que pode circular. E também, ao mesmo tempo, nós precisamos acompanhar como que está o cenário nacional. Nós vivemos num país que é um país que tem mudanças climáticas constantemente. E em determinadas regiões você tem mudanças, né, tendências climáticas. Vamos pensar na atualidade. Na região sul, no momento que está acontecendo, se ela é período chuvoso, se é período chuvoso, consequentemente eu tenho um tipo de circulação de vírus por lá. Lógico que no momento que chegar a chuva para nós, aqui na região norte e nordeste, consequentemente aquilo que circulou lá, o tipo de vírus que circulou lá, ele vai também chegar para nós, porque ele está circulando dentro do país, mas ao mesmo tempo ele tem uma predominância mais efetiva naquele período chuvoso. Então, nesse momento que nós não estamos tendo chuva, eu preciso fazer acompanhamento. O que circula no período que não é chuvoso com o que circula no período que é chuvoso.
Então, eu tenho que ficar alerta, eu tenho que ficar monitorando. No momento que tem um aumento de casos, que é essa situação de síndrome gripal, opa, eu já tenho que ficar alerta, porque é uma sentinela, é um diagnóstico para a oportunidade. Eu tenho que trabalhar oportunamente. Então, se ele é uma sentinela, que aí uma unidade que ela é sentinela, não só pensando nesse contexto de unidade sentinela, mas no momento que é uma unidade de saúde, que ele começa a observar uma mudança no padrão No de padrão de atendimento atendimento. da tua própria unidade, consequentemente ele tem que ficar atento àquilo dali, e consequentemente precisa mandar as amostras oportunamente para mim. Opa, eu estou tendo um padrão aqui diferente do que circulou no ano passado, daquilo que foi em termos detectado em termos de aumento, então diminuição de atendimento de pessoas, então tem que ficar alerta aqui dali, eu tenho que ser vigilante com relação aqui dali, acompanhar o teu cenário. Então, para isso, precisa se enviar as amostras e aí nós fazemos esse monitoramento com relação à detecção dos vírus. Na prática, o que nós estamos observando? Circulação de vírus influenza na região sul e sudeste, centro-oeste também, mas para nós na região nordeste não tem. Né? Nós temos alguns casos meio esporádicos, algo que é pontual, mas que ali, opa, se chegou para nós, mesmo não sendo no período chuvoso, mas eu sei que a detecção maior dele é em período chuvoso, então já tem que ficar monitorando. Nós estamos no período em dezembro, basicamente, que já vamos entrar agora em janeiro, que é quando começa o período chuvoso aqui no Maranhão. Então, vamos ficar atentos. Se eu já sei qual é o padrão de vírus que está circulando no período chuvoso, na região sul, sudeste, centro-oeste, vai chegar para nós isso daí. Então tem que ficar alerta com relação a isso. Observar os padrões de atendimento da população, qual é o perfil, se é nas extremidades, se é criança, se é idoso, se é aquele que vai ter maior número de hospitalização, vamos botar assim. E o laboratório também tem que ficar vigilante com relação a isso, porque qual o tipo de vírus identificado nessas duas extremidades, tanto na população infantil, crianças, como também na população idosa. Eu tenho que ficar monitorando exatamente tudo isso daí, então tem que ficar atento. E é isso como você falou, síndrome gripal. Unidade sentinela, como ele também falou, unidade de saúde e monitoramento. Todos eles são unidades que, tipo, nos dão esse panorama de entendimento de circulação epidemiológica de vírus aqui no estado, né? Então, as unidades de monitoramento que nos dão essa facilidade de detecção também têm o mesmo papel de se fazer como se fosse uma unidade sentinela, porque para nível de Ministério da Saúde são as unidades sentinelas que dão esse start na detecção dos vírus. Ao mesmo tempo, as unidades de monitoramento também fazem esse papel, né? E em termos de quantidade, não precisamos pensar que seria o caso, nós precisamos trabalhar com a realidade de monitoramento. Então, quantas amostras? 10 amostras, né, é o suficiente para você conseguir fazer a detecção e identificação e, ao mesmo tempo, fazer monitoramento laboratorial epidemiológico dentro de tudo isso. E uma coisa que o Jefferson trouxe aqui é interessante. A vigilância ela não é feita somente pela equipe que trabalha com os agravos específicos, com a vigilância dos vírus respiratórios especificamente. Também não é uma coisa que é pontual. Eu trouxe aí dois grandes parceiros que são essenciais, aliás, são três grandes parceiros, que a gente tem a Secretaria de Assistência à Saúde, onde tem a nossa rede organizada de serviços que são prestados para a população. São a rede a gente tem unidades de pronto atendimento, tem unidade de internações, a gente tem as unidades aí nas próprias equipes de saúde da família, dentro da atenção primária e saúde, mas a gente tem dois parceiros fortes que a gente precisa pensar em comunicação. A gente viu aí que a gente falou bastante em estar atento, observar, vigiar, como a própria palavra está dizendo, ficar alerta, mas a gente precisa também trazer o contexto de comunicação. Sim. A gente precisa se comunicar. Então, eu, enquanto unidade, quando eu observo alguma mudança de padrão, algo que é incomum, eu trago uma coisa em comum. Eu observei que na última semana a gente teve um aumento significativo de atendimentos. Eu preciso comunicar alguém precisa ficar ciente para envolver outros atores, para a gente ver que a gente está fazendo o que de fato é a vigilância. Então, a gente viu aí a questão da rede CIEVS, que é uma instituição que está aqui vinculada à Secretaria de Saúde, que ela tem esse papel. A gente tem a Renave dentro das unidades hospitalares, que tem a rede, que são as vigilâncias, os núcleos de vigilâncias epidemiológicas hospitalares, eles fazem uma comunicação. Então, é essencial que a gente também faça esses estágios de comunicação oportuna, para que a gente observe. Eu não fique trabalhando ali vigiando sozinho. O meu vigiar é um vigiar de alerta. Pode ser que, vou dar um exemplo aqui bem simplório, uma UPA
de um território, que as unidades elas atendem um território descrito ali ao redor dela. Então, uma UPA ela vai conseguir ver, tá, eu estou atendendo, aumentou o meu número de casos, sim, essa semana eu aumentei de 10 casos para 50 casos. Tá, e esses casos, eles residem onde? São de todos os bairros que estão aqui, descrito de onde é o território que eu tenho que atender? É de um bairro específico? Tem um público específico, uma faixa etária de idade específica? Então, tudo isso é questão de vigilância. E tudo isso a gente precisa estar startando para que a gente consiga fazer as cadeias de comando para reduzir os impactos. Que a questão da vigilância, o papel essencial da vigilância é promover as articulações com outros parceiros para reduzir o impacto das doenças. Reduzir, diminuir o que ela vai causar na população. Então, essa é a maior intenção da vigilância. É de você, preventivamente, pensar em ações que vão ser executadas no futuro, que vão estar sendo executadas no presente, que vão refletir muito bem também no futuro. Então, é importante a gente trazer esse contexto. E aí, olhando para tudo isso, Fabiano, é bom a gente trazer hoje qual é o nosso panorama. O que tem circulado no Estado, como é que está a situação da circulação de vírus, o que está mais presente, existe alguma coisa muito característica, a gente tem um cenário que você trouxe hoje, que a gente pode olhar até pelo Infogripe. Em algumas regiões do Brasil, está circulando influenza A e Covid. O que está circulando no Estado? O que está muito comum hoje no Estado? Na prática, o que é que atualmente? Hoje nós temos detecção de metapneumovírus, quer dizer, vamos pensar dos vírus que já foram identificados, né? Primeiro começar pelos vírus que já foram identificados e o que circula atualmente. Então você tem detecção de metapneumovírus, adenovírus, você tem a questão da detecção da influenza, né? Tanto influenza A quanto influenza B. Você também tem a circulação do SARS-CoV-2, né? Isso também é um ponto importante a se deixar enfatizado, porque por mais que nós tenhamos já fim da pandemia, né? Nós não temos mais essa questão de números altos, exagerados como foi, mas nós temos a sazonalidade do SARS-CoV-2. Ele não deixou de circular. Ele está circulante entre a gente aqui, está no nosso meio. Então, vira e mexe, você pega um caso de um paciente que, síndrome gripal, de repente SARS-CoV-2, você fica assim, poxa, por quê? Não está circulando, de repente parece um caso, então ele está no nosso meio, nunca deixou de sair. Então, os principais seriam esses, né? Metapneumovírus, adenovírus, rinovírus, nunca deixou de existir, está assim reto o ano todo, né? Você não tem ele sobe, de repente ele desce, você tem uma constância de rinovírus. Então, na atualidade, hoje, o que nós temos para circulação, detecção, melhor dizendo, hoje o nosso cenário é a influenza, né? Nós estamos, na realidade, nosso cenário está começando a subir para a influenza, né? Das últimas semanas, semana 45, semana epidemiológica, da 45 em diante, ele já vem aumentando os casos de detecção por influenza A, né? Também tem circulação de influenza B, mas isso abre o alerta para nós, né? Porque se na região sul, sudeste e centro-oeste já está bem enfatizada a questão da detecção da influenza, nós já temos que ficar atentos, né? Principalmente nas nossas unidades sentinela, também nas nossas unidades, lógico, em todas as unidades de saúde, mas são as unidades sentinela de monitoramento que vão pegar esses casos oportunos, porque eles vão entrar como síndrome gripal, logicamente, se ele agravar, ele vai precisar de uma hospitalização e ele vai passar a ser considerado como se fosse um SLAG. Mas pensando na oportunidade de ficar atento, nós já estamos desde a semana 45 até atualmente a semana 51, mas que o boletim sempre sai na semana anterior, que é a semana 50. Então, nós estamos observando um aumento considerável, né? Nós saímos de um caso detectado para influenza A, nós já estamos com um aumento de amostras aí, né? Na semana 50, nós observamos a detecção de influenza A. Então, isso dá um alerta para nós, para ficarmos atentos com relação a isso aí. Mas, em termos de predominância, é rinovírus, isso o ano todo, desde o 1º de janeiro de 2025, até o dia de hoje, é o que a gente tem predominando no estado todo, é rinovírus. Nós temos detecção tímida de SARS-CoV-2, nós temos adenovírus também circulando aqui conosco, e metapneumovírus está subindo, né? Lógico, se você me perguntar sobre sazonalidade dos vírus, é o período oportuno para metapneumovírus. Ele sempre vem no final de chuva e início de chuva. Sempre é assim. Todo ano é desse jeito. Final de chuva, início de chuva, vou ter a circulação do metapneumovírus. Mas, ao mesmo tempo,
eu não posso dizer que é apenas um vírus que vai estar ali presente no paciente. Eu posso ter uma codetecção com metapneumovírus, com rinovírus, com adenovírus, com SARS-CoV-2. Sempre acontece isso. Então, você pode pegar ele isolado, como também você pode pegar ele circulando, codetectando, que é o nosso cenário atual. Né? Então, é ficarmos atentos em cima disso. E, ao mesmo tempo, acompanhar a evolução desses vírus. Lógico, vamos enviar a amostra oportuna, identificar o vírus, mas nós paramos aí? Não, nosso trabalho de laboratório é trabalho de vigilância, vigilância laboratorial. Não apenas detectar, mas também a acompanhar a evolução desses vírus. De repente, você pega um vírus, nós observamos aí na época da pandemia, que tipo, nós começamos com B, com o ancestral B.1, de repente B.1.28, de repente apareceu a variante Delta, Omicron, e aí foi uma salada mista de vírus mutados. Né? Então, nós, enquanto laboratório, nós não pensamos apenas em trabalhar na detecção, mas também pensar em monitorar genomicamente as mutações desses vírus. Então, é super importante enfatizar aqui, né, para o pessoal, para todos que acompanham, né, enfatizar que a vigilância genômica é justamente o elo mais importante em tudo em cima disso daí, porque ele monitora os vírus, as mutações e, ao mesmo tempo, os padrões que eles passam a ser identificados em diferentes cenários. Você tem um padrão de vírus genômico em um certo local, mas pode ser que aquele padrão não seja o nosso. Nós observamos isso na pandemia, no momento em que, 2001, se não me engano, final de 2021, onde nós estávamos detectando a variante Gama, se eu não estiver enganado, e o nosso cenário no Maranhão foi diferente. Circulava praticamente no mundo todo e no Maranhão uma coisa diferente. Essa coisa diferente nós conseguimos identificar com vigilância genômica, N9 e N10. Um padrão totalmente diferente daquilo que já vinha circulando. Ou seja, se eu não trabalho com esse olhar de vigilância genômica, nunca que eu ia conseguir identificar ali, né, uma variante de um vírus SARS-CoV-2. Então, esse é o papel importante. Você, enquanto laboratório, trabalhar oportunamente na detecção e, ao mesmo tempo, no monitoramento genômico desses vírus, para você conseguir observar os padrões e a característica deles que eles apresentam, né, na determinadas regiões. É super importante fazer esse papel. Então, olha só, a gente está vendo aí que a importância de fazer vigilância, ela vai muito além. Se a gente observar, as vacinas hoje elas são criadas a partir de quê? Desse perfil de vigilância. Então, se a gente não vigia precocemente, a gente não consegue criar um padrão para fazer prevenção na população. Para fazer prevenção na população. Porque hoje, muito bem interessante, a gente tem circulação da influenza A no momento? Temos. Temos circulação da influenza B? Temos. Temos circulação da Covid? Temos. Mas a gente tem que estar atento do impacto que é a nossa cobertura vacinal. A gente tem uma boa cobertura vacinal. E quando a gente tem uma boa cobertura vacinal, a gente reduz o risco do adoecimento da população. Além da cobertura vacinal, a gente tem as nossas medidas de etiquetas sociais que a gente precisa estar sempre fortalecendo. E são coisas que a gente precisa orientar a população. É preciso envolver a população no contexto todo, porque a população também faz vigilância. Com certeza. Então, a população ela faz vigilância. Quando a população ela começa a criar ali as suas inquietudes sociais, ela começa a fazer vigilância. E é onde a gente entra a rede Cieves desse cenário todo. E o rede Cieves está ali atento, está monitorando os rumores, os acontecimentos oportunos, as coisas vão acontecendo ali, e o Cieves está ali monitorando. E eles estão sempre ali, são um braço de apoio nesse sentido. Ele fica ali procurando os acontecimentos, as coisas em comum que estão acontecendo no meio da população, eles vão trazendo ali, vão fazendo start e a gente vai continuar trabalhando. Os nossos núcleos hospitalares no mesmo sentido. Eles estão ali dentro das unidades, eles ficam observando os perfis, vê o que está acontecendo, eles vão despertando os porquês, e vão levantando outros porquês, e que vão movimentando pessoas, e a gente vai chegando nesse contexto onde é o todo. É bom a gente estar fortalecendo a questão de imunização. A gente precisa levar isso como o nosso braço forte, braço forte da vigilância, de promover ações para que a gente garanta o quê? Garanta, sim, uma melhor cobertura vacinal. A gente tem que incentivar, assim, vacinas salvam vidas. A vacinação ela diminui o risco da gravidade das doenças, porque você está previamente entrando em contato com um tipo de vírus. A vacina traz essa seguridade para a população. E a gente vê a diminuição das ocupações
de leitos hospitalares, porque as condições gripais elas vão ser mais leves. Elas não vão ter aquele acometimento de uma severidade. A gente ainda tem uma parte da população, nós precisamos estar atentos. Que são aquelas pessoas com comorbidade, mas os limites de idade, a gente tem ali a população mais idosa, a população mais jovem, que ainda tem ali lembrando as gestantes, a gente tem gestantes, a gente tem a população provida de liberdade, a gente tem professores que estão ali em volta, onde tem um quantitativo de população, uma faixa etária ali de a circulação viral é maior entre os escolares. A gente tem que estar atento e promover as ações de imunização dentro desses públicos. A gente tem ali uma faixa etária específica para buscar vacinação, mas a gente tem a nossa população e isso resguarda o todo. Isso, não esquecendo também da população que trabalha. Eu Eu acho que isso daí seria o nosso também um ponto super importante. Eu acho que é uma discussão que se tem a nível de Ministério da Saúde, né? Mas que quem somos nós para poder estarmos assim, né? Dizendo, vamos fazer, não, está certo, não, mas nós temos que seguir, né? Mas também nós não podemos deixar de colocar isso como um ponto importante, né? Porque nas reuniões que nós participamos, né, enquanto vigilância laboratorial e até mesmo eu acredito que enquanto vigilância epidemiológica, é o pessoal que trabalha nessa parte de aves migratórias, né, com aves, né, seja em granjas, com aves de subsistência, até mesmo aquele próprio morador que no seu quintal tem uma ave, a gente pode dizer assim no linguajar popular, tem uma galinha de quintal, né, de fundo de quintal, porque temos que pensar no H5N1, né? Influenza aviária. Nós estamos falando apenas de influenza, né? A gripe suína, mas também nós temos que pensar também na gripe aviária, que justamente lógico que nós ainda não temos essa transmissão sustentada ao ponto de você ter a detecção de um H5N1 ali numa ave migratória com transmissão para o ser humano, né? Nós temos ali alguns casos isolados, né, já detectados, né, de H5N1 acometendo a população, mas não tem algo sustentado. Sim. Mas nós temos que também estar vigilantes, porque no momento que isso ele passa a ter sustentabilidade em termos de transmissão para o ser uma zoonose, isso nos preocupa. Né? Preocupa bastante, porque se pensarmos também na questão da imunização das vacinas, eu acho que atualmente nós ainda não temos aquela vacina suficiente ao ponto, porque ela só precisa ser produzida mediante no momento que a gente tem essa suspeita, como aconteceu com as vacinas, né, do H1N1, do qual nós passamos lá em 2009, já de anos anteriores também, como aconteceu, do SARS-CoV-2, né, como nós observamos aí durante a nossa pandemia, onde nós tivemos a Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e vários E estamos também trabalhando agora com o vírus essencial, né? Sim, que é uma nova vacina. Né? Tem outros fármacos aí, tem outros imunizantes que já vêm sendo utilizados, né? Mas a nível experimental, lógico que tudo que é experimental ele tem esse poder de ser aprimorado para ser disponibilizado para a população. Do mesmo jeito também como se existem outros fármacos como meio de prevenção, que você pode trabalhar não somente pensando num fármaco só, porque se eu penso apenas num fármaco só, vai chegar um momento que aquilo dali, aquele tipo de agente infeccioso vai criar uma resistência. E aí já vai chegar no ponto de que ele não vai servir mais. Então nós temos que pensar também em outras alternativas, né? E eu acho que seria isso, mais essa parte dos vírus, né, dessa detecção. Então, é importante a gente envolver outros atores mesmo. A gente está vendo aí que a gente saiu um pouquinho de dentro do contexto só de saúde, um bolsão ali que a gente estava ali, até o momento só discutindo ali um bolsão pequeno, é uma parcela ali de um grupo específico. A gente está vendo aí que precisa envolver outros atores. Então a gente precisa estar atento para a vigilância, a gente precisa provocar outros atores. É importante a gente trazer as secretarias municipais de saúde, a nossa Secretaria Estadual de Saúde, a gente precisa dar nossa comunicação para levar a informação correta. Eu costumo sempre falar hoje que um dos maiores problemas não é a fake news, é a desinformação. Porque se nós mantivermos a nossa população informada da forma correta, ela vai evitar de estar disseminando informações indevidas. Fake news. Que é a fake news. A gente ainda tem muito fake news, né? A gente precisa. E aí a gente tem, para além disso, tem outros atores. A gente está observando aqui, olhando para o contexto da gripe aviária, a gente tem aí a MAPA, tem a GED, a gente tem outros atores que também colaboram muito para a vigilância e que a gente não costuma sempre mencionar. Então, olha a dimensão do que é a coisa toda. Então, a vigilância está saindo de
um grupo pequeno que olha aqui a ocorrência, registro de casos pontuais em alguns locais específicos, no caso são as unidades assistenciais de saúde, e a gente está se estendendo para outras instâncias, envolvendo outros atores, e a gente consegue fazer uma conotação de quê? De destaque. O envolvimento da população é o essencial para tudo isso. E aí até porque quando você passa a envolver outros atores, você sai de um eixo, e aí De um você eixo. passa a fazer a composição de um eixo só, que vamos pensar na prática, uma só saúde, né? Porque você envolve todos os atores que estão envolvidos aí, e aí você consegue trabalhar nesse contexto de uma só saúde. Hoje A realidade é uma só saúde. Então, para a gente dar um upzinho melhor na coisa toda, sintomas mais dos quadros gripais. Vamos lá. Síndrome gripal, a gente já sabe que é uma tosse, uma coriza, né? Uma dor de garganta, uma febre. Mas já para a SRAG, né, que é o caso mais grave da doença, né, que já é a falta de oxigênio, né? Já a dor no corpo, né? E desconforto respiratório também, que é uma das principais causas para a SRAG. Então, eles são os sintomas que a gente pode considerar uma síndrome gripal e uma SRAG, que é a síndrome gripal respiratória aguda grave, né? Que aí já vai para um lado que já vai para a internação, já precisa de oxigênio, né? Que já precisa de uma UTI também dos serviços. A gente vai ampliar a oferta de serviços, porque se a gente observar os casos mais leves da doença, a gente consegue manejá-los. O que é manejar? É tratar ali oportunamente no domicílio. Isso. Orientar para condições de pior. Vamos dizer que é na atenção primária, né? Trabalha na atenção primária. A síndrome gripal a gente já trabalha na atenção primária, para não levar para um estado mais grave que já entra na internação ou já entra para a UTI. Então a gente pode envolver alguns atores ali. Se a gente se organizar enquanto fortalecer, né? Se organizar quando fortalecemos os nossos cuidados, a gente consegue gradualmente evitar, reduzir o acometimento e a piora clínica das pessoas. A gente vai sempre ter uma parcela que ainda a gente vai ver a severidade acometer maior as pessoas. Isso é um fato. Assim como nos vírus respiratórios é para a grande maioria de outras doenças, a gente tem as condições clínicas aí que elas vão agregar para a condição da piora do paciente, mas na grande maioria das vezes o paciente não é tratado ali, ele vai numa unidade básica de saúde, ele é acolhido, ele é avaliado, ele não se caracteriza com as condições mais severas da doença, desconforto respiratório, dificuldade de saturaçãozinha de oxigênio, uma queda da saturação, não tem uma comorbidade que associa a tudo isso. Então a gente vai fazer um manejo de fazer sintomático e acompanhá-lo no cuidado domiciliar. Então, a gente pode envolver os nossos agentes comunitários de saúde, as equipes de proteção da família podem se organizar para que eu veja lá qual foi a quantidade de pacientes que eu tive, onde eles residem, o que a gente pode fazer a cada 3 dias, fazer uma visita, pode fazer uma interlocução por telefone, verificar como é que está a condição, para evitar a severidade da doença. Então, a gente observa que o cuidado ele é uma consequência da vigilância. E a vigilância ela é uma instância do cuidado. Eu sempre digo que é uma oportunidade entre o meu paciente chegar aqui doente, me relatar algumas queixas, e aí, nesse caminho aqui de espaço, a gente chama isso de vigilância. Isso se chama vigilância, porque lá eu vou identificar quais são os sinais e sintomas, eu vou verificar quanto tempo ele está, eu vou verificar em que estágio ele está, o que eu preciso fazer para ele. Tudo isso é vigilância. Tudo isso é vigilância. E é nesse meio tempo aqui que eu vou identificar, eu vou precisar notificar, se eu precisar notificar, porque a gente precisa falar da notificação. A gente precisa falar da notificação. É preciso estar atento para a gente não passar despercebido o registro oportuno dos casos. São os casos mais severos. E também a gente precisa estar atento da questão da vigilância laboratorial. É nessa janela que a gente vai ter que aproveitar o que o Fabiano nos trouxe de oportunidade. Por semana, de eu enviar 10 amostras para o LACEN, para que a gente faça a oportunidade de identificar o vírus, para facilitar ao município ou à unidade saber o que eles estão atendendo, o que é o perfil do paciente que está buscando cuidado lá, saber como eles podem manejar. Isso vai direcionar. Exatamente, até para dar um direcionamento melhor, né, em tudo aquilo dali, porque você apenas simplesmente, eu vou mandar 10 amostras para o laboratório, eu vou mandar 60, eu vou mandar 100 amostras, beleza, mas qual o direcionamento? Né? Qual será a atuação, né, porque você me dê uma informação,
né? Você diz qual é o tipo de vírus, mas quais são relacionados daquilo ali. Então, é você dar, nós, enquanto laboratório, dar um direcionamento, né? Para a unidade de saúde do município, para aquela vigilância ali, ela ser mais atuante em cima daquilo ali, né? Acho que tem esse ponto aí importante. A gente viu aí ao longo dessa conversa que a gente trouxe a importância do que é a vigilância, seja ela epidemiológica, Coisa, né? quanto é a vigilância laboratorial, como essas vigilâncias se conectam com outras instâncias para fazer vigilância. A gente traz A gente diz que é vigilância ativa, né? Que a gente trabalha com todos os conceitos e com todos os parceiros possíveis. A gente não trabalha só. Eu digo que vigilância epidemiológica ela não trabalha só. Ela sempre trabalha com um parceiro. Ela sempre trabalha com amigos, né? Interligando uma coisa com a outra. aí é essa mão Não dada, é só vírus respiratório. Eu acho que quase todos os agravos a gente trabalha em conjunto. essa mão dada que a gente tem que ter o tempo todo. Eu até sempre falo que cuidar de pessoas é muito mais do que só observar sinais e sintomas. Cuidar de pessoas é você se envolver um pouquinho a mais para prevenir, você não está cuidando do amor de alguém importante, é o esteio de uma casa. Então, fazer vigilância é você ter essa preocupação. A gente observa que o Estado ele tem fortalecido muito essa cultura de que as ações elas são mais municipalizadas. O município tem que ter se organizar melhor, para oferecer melhor, e a gente está ali apoiando os municípios nesse sentido. Recentemente nós tivemos uma oficina para elaboração de planos de contingências para a vigilância dos vírus respiratórios e das arboviroses. Então, é importante a gente trazer para esse momento a importância dos planos de contingência. É essencial. Um plano de contingência ele nos dá um direcionamento de saber o que eu preciso fazer e a depender de como está a situação do meu município ou da minha unidade. Então, os planos de contingência têm essa importância. É interessante, Jefferson, a gente trazer um pouquinho do que o plano de contingência ele vai nortear, porque ele é ali um norte. E é interessante que o plano de contingência ele seja algo execuível e não algo que fique só no papel. Algo que precisa ter, as unidades elas precisam, os serviços eles precisam ser os participantes dos planos. Não ser só um documento, mais um papel escrito, um documento escrito. É importante que a gente execute, observe como nós estamos, em que cenário, em que situação nós nos encontramos, para que a gente elenque do plano o que nós precisamos fazer de ação. Porque o plano de contingência nada mais é do que juntar um rol de ações para umas condições onde a gente observa cenários. Então, traz um pouquinho para a gente a respeito disso. A gente trabalha diferente, eu acho que do plano da arbovirose, o plano dos vírus respiratórios, ele trabalha vamos supor, por fases, né? A gente tem o alerta, a gente tem a morbilidade, Eixos, né? a gente trabalha por eixos, né? A gente trabalha por alerta, morbilidade, mobilização e emergência e alerta. A gente trabalha com esses eixos. Então, para cada eixo a gente tem uma ação, né? Nosso plano ele está dentro do site da Secretaria Estadual. Lá é bem explicativo sobre cada eixo e cada ação que deve ser planejada dentro do município. E lá você pode se basear muito bem os municípios para fazer as suas ações e elencar os seus eixos também. Então, dentro do plano, a gente vai observar os eixos. Os eixos e os eixos tem cada ação. Então, a gente já observa aqui dentro desse plano de contingência, já tem o direcionamento. O direcionamento precisa executar dentro do município. Então, se eu tiver numa situação que é um cenário de estabilidade, como nós nos encontramos lá atualmente, tem todas as ações. umas ações que nós precisamos executar. Então, é importante a gente estar atento. O plano de contingência do Estado está disponível no site da Secretaria Estado da Saúde. Estado da Saúde. Então, lá no plano, tem uma parte que é só planos estaduais, é só clicar lá que lá tem o plano de contingência. Então, é bom fortalecer a leitura, a gente fortalecer as nossas leituras a nível municipal. É sempre bom salutar que os planos eles têm as conexões, como a gente falou ao longo dessa nossa discussão aqui. A gente foi falando dos nossos parceiros e o plano ele envolve outros parceiros, outros atores onde também. A gente precisa estar muito fortalecendo muito isso. A gente tem que ficar ligado também nas notificações, né, Diego? A gente também tem que saber definir casos, né, de síndrome gripal, o que leva a uma síndrome gripal, o que leva mais RAC para ser notificado no sistema de informação. Porque não é qualquer paciente que vai entrar no sistema de informação.
isso pode gerar uma subnotificação, né? Então a gente tem que ficar alerta sobre é, essas notificações e esses casos, né, de síndrome gripal e SGRAG, para não, assim, não sujar o nosso banco de dados, porque com esse banco a gente se norteia, a gente norteia um município, a gente dá um caminho para esse município se basear. Então a gente precisa então estar atento aqui à A definição de definição casos. de casos, Eu uma síndrome preciso gripal, estar atento uma SGAG, para não notificar errado dentro do sistema de informação. Então, é importante a gente fortalecer isso também. As pessoas precisam compreender o que é a definição de caso, para que eles consigam estratificar e quantificar, elencar as pessoas que têm as condições ali que atendem aos critérios da definição de caso. E daí sim ela oportunizar o registro oportuno dentro do sistema de informação. É bom também a gente salientar a respeito das nossas campanhas de vacinação. A gente fez ao longo do ano aí diversas campanhas de vacinação. A gente teve aí no primeiro semestre 2, a gente teve no segundo uma campanha extra, que foi a campanha do sarampo, onde nós passamos aí no estado no surto de sarampo, com o registro de um caso lá no sul do país, lá, especificamente no município de Carolina. E a gente aproveitou a campanha para fortalecer as outras vacinas do calendário vacinal, que é preconizado pelo Sistema Nacional de Imunização. E é bom a gente trazer isso. A vacinação ela é hoje a medida mais efetiva. É muito importante a gente estar sempre enfatizando que a vacina ela é o carro-chefe do contexto para reduzir o adoecimento e principalmente para reduzir o caso grave, a gravidade dos casos por conta do acometimento de algum dos vírus. Também é importante a gente destacar que a gente precisa ter comunicação. É essencial a comunicação para esse contexto todo. É muito bom a gente fortalecer a comunicação. E aí é onde a gente tem os nossos parceiros. Volto a afirmar, a gente tem o CIEVES, a gente tem a Renave, a gente tem o nosso BID Desastre, que estão ali englobando nossas emergências de saúde pública, que é uma das estruturas que a gente tem na Secretaria de Estado da Saúde. É uma coordenação que está ali pronta para apoiar, auxiliar, assim como nós estamos, assim como o laboratório está. A gente está sempre disponível. Então é importante. Eu queria saber assim, o que vocês deixam de mensagem para quem está nos ouvindo, qual a importância da vigilância, por que vigiar, por que ser um ator porque nós somos os atores principais. Por que ser um ator principal da vigilância? Eu ia preferir que a vigilância falasse, né, porque eu acho que ela tem esse papel mais fundamental, porque afinal de contas o laboratório ele também trabalha, né, nesse olhar. Mas eu pensando aqui um pouco na questão da informação que, tipo, na semana passada, né, Jefferson e eu participamos de um evento sobre vírus respiratórios, né, em Brasília, do qual uma das perguntas foi: o que seria vigilância para vocês? Né? Lembra que foi feita essa pergunta? E aí foi dividido em grupos, né, tal, e aí uma das coisas que nós falamos é monitor, em uma só palavra, o que seria vigilância para vocês? A gente pensou monitoramento, né? Já outros grupos falaram informação de ação. Então, o que ficou bem claro para nós é informação de ação. É você medir a informação e, a partir dessa informação, executa aquela ação. Né? Você trabalha em cima disso. Então, acho que a mensagem seria que eu deixaria para a comunidade em geral, para nós, é ficarmos atentos a tudo isso que está acontecendo, sermos vigilantes, né, trabalhar em cima do monitoramento para tentarmos trabalhar de uma forma correta, né, em cima das ações, pensando nas informações que nós observamos, que nós obtenhamos a partir do monitoramento para executarmos as nossas ações. Eu acho que eu deixaria isso bem claro. Assim, um diagnóstico oportuno, né, medidas de prevenção, isso reduz bastante, né? Então, a gente prevenir isso a gente prolonga mais a vida da população. Prevenir, eu acho que também a prevenção também, né? Salva vidas, então a prevenção é um laço também que a gente tem que ter, né? E trabalhar, né, nesse conjunto, né, de monitoramento, prevenção, né? É um diagnóstico oportuno que isso é vigilância, né? E como o Diego, como o Fabiano falou, a gente não trabalha só, a gente trabalha em conjunto. Então, diagnóstico oportuno, certa, notificação adequada, né? Diagnóstico também, doações de medidas, isso também ajuda bastante, isso a vigilância em si faz muito bem, né?
Então, para a gente encerrar, eu acho que a vigilância ela tem esse papel não só de ser ali o agente fiscalizador, porque muita gente observa a vigilância como um agente fiscalizador. Lá vem o povo da vigilância. Então, nós já carregamos esse título de um agente fiscalizador, mas nós somos muito aquém disso. Nós somos os agentes que somos os provocadores. A gente está ali para provocar as oportunidades, para oferecer os nossos serviços de forma prioritária, oferecer oportunamente aquilo que a população precisa. E com tudo isso a gente traz os nossos parceiros. A gente vê aí, a gente tem que envolver muito bem a população. Então a população ela precisa também fazer a parte dela, de garantir as etiquetas sociais, evitar quando estiver gripado, mesmo que necessite circular, ela precisa estar ali fazendo uso de máscara, álcool em gel, fazendo distanciamento. A gente observou que ao longo da pandemia da Covid, a gente viu que isso foi muito efetivo, muito eficaz para a redução do acometimento, da contaminação da população. A gente precisa ainda, para além disso, trazer a população para próximo, para que as nossas campanhas de vacinas elas tenham uma aceitação. A gente precisa levar as nossas crianças, levar as nossas gestantes, levar os nossos idosos. A gente precisa oportunizar a vacinação para a população que é mais vulnerável e também para a população geral, porque a gente vai reduzir a circulação do vírus, a gente vai reduzir os acometimentos que os vírus eles causam como impacto da influenza A, seja da influenza B, seja o próprio Covid. A gente precisa estar atentos aos nossos profissionais de saúde, para estar sempre com um olhar alerta para quando ele se deparar na situação de que o paciente tem uma condição clínica que ele pode observar ali um sinal de deteriorização, de piora, e ele está atento para aquilo, para que ele faça oportunamente o melhor cuidado e previna a piora da condição e assim reduza o risco de um acontecimento inesperado, que é a gravidade do doente. E a gente precisa estar atento para fortalecer. A gente precisa levar informação. O que a gente faz hoje é levando informação. Levar informação. Quanto mais bem informado tiver a nossa população, tiver os nossos profissionais, todo mundo tiver partilhando da mesma informação, a gente reduz as informações indevidas, que são as fake news, e assim a gente consegue garantir que a gente ofereça da melhor forma, para que nós possamos cuidar melhor da nossa população. Então, acho que a gente encerra por aqui. Foi um prazer recebê-los, Jefferson. Foi um prazer recebê-los, Fabiano. Eu estou à disposição sempre, né? Para falar de vírus respiratório. É sempre bom, né? Essa interação, né? Porque você consegue obter várias informações. Às vezes, uma coisa que é pontual de uma determinada área, esse algo pontual precisa também ser passado informação de forma correta, né? Porque às vezes você não enxerga o outro lado, você apenas enxerga o seu lado. E quando você vê que o seu lado é tão importante quanto o outro lado, a combinação é um casamento perfeito, né? É isso que a gente vê. Então, eu acho que temos que trabalhar bem como um acordo, né? Todo mundo de uma vez. Uma só saúde. Então, uma boa tarde a todos, gente. Boa tarde. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância,
auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.